Estamos de volta com mais um Resenha Tricolor. Único time paulista classificado, hein, pessoal? Que alegria, mas que não alegria. O único tricolor. Claro que Tem não, temos o Nacional classificado. Importante tricolor da América. O mais importante depois da gente, né? Com a gente hoje, Itagiba, conselheiro da oposição, quinto conselheiro mais votado no clube. É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite do Dani, o seu, e vamos falar do nosso São Paulo hoje, do nosso tricolor e do outro tricolor também, né? O Junks está no trânsito, está chegando, deve chegar ao longo do programa. E Daniel Campos, comigo, Caio Domingues. Apesar da derrota por 3-1, tricolor classificado, na minha opinião, fazia parte do script. Não sei se é a forma como as coisas aconteceram, mas o posicionamento e a postura era para buscar um resultado que já estava mais ou menos garantido. O que vocês acharam do último jogo contra o Toluca? Eu acho que o São Paulo teve altos e baixos no jogo, jogou muito atrás, algumas vezes muito na frente. Tomamos sufoco, passamos um apuro absurdo, mas aquele golzinho deixou os mexicanos um pouco nervosos, né? Eles ficaram mais nervosos, foram mais pra frente e como viu, acabou o jogo. Eu acho que é ali que ele decidiu não pôr o Ganso, né? Foi, acho que jogou com o regulamento debaixo do braço, né? A frase clássica, mas não foi com a segurança que o regulamento pedia. Foi um 3-1 apertado. Que em alguns momentos deu medo, a defesa dando susto além do que precisava, mas quando ele viu que não precisava 3-2, não precisava 3-3. 3-1, até o 4-1 bastava. Então Perfeito. Ele segurou o Ganso e... 5-1 bastava. Segurou a entrada do Ganso para segurar o poder de marcação. Mas tem um ponto também, não sei se vocês viram a entrevista do Osório depois do jogo, ele foi acompanhar o time de perto e ele destacou um ponto que quase passou desapercebido aqui, que ele falou que o jogo foi num horário à tarde com altitude. Então, além da altitude, ainda tinha o sol. Você acha que isso influenciou? Ou você acha que o São Paulo entrou com já ganhou? Não, como o Dani disse, o técnico jogou com o estatuto, com o Regulamento embaixo do braço. Isso é coisa de conselheiro, né? Estatuto. O regulamento embaixo do braço mas o calor influencia. Você viu que tinha botijão de gás, de oxigênio, né? Do lado no banco de reserva. Para o pessoal, você vê pelo Wesley, se bem que era mais alto, mas ele saiu carregado, né? Saiu. Mas eu acho que o São Paulo jogou atrás, passando sufoco, e aquela besteira que o Centurion fez foi uma coisa bizarra, né? O cara dá uma cuspida no outro. E deve ficar suspenso, né? Eu acho que está fora da Libertadores. Esse tipo de punição costuma ser mais grave. Mas quando se trata de São Paulo, né? Impressionante. Aliás, por falar nisso, um bom ponto, o juiz colombiano que expulsou o Juan, que expulsou o Luiz Fabiano, que o Juan acusou de racismo, que vai apitar quarta-feira. Absurdo. Eu acho que tem muito a ver com aquele evento que fizeram de todos os presidentes de todos os clubes virem no Morumbi para eles fazerem uma nova liga. Então pode ser uma retaliação da Conmebol. Que a gente já teve muita força no bastidor na Conmebol. Hoje em dia, me parece que não, né? Os clubes têm alguma influência na escolha do juiz? Então, eu não sei te dizer porque eu não faço parte da diretoria, mas eu creio que você agindo dessa forma, se juntando vários presidentes dentro do Morumbi para uma reunião específica na qual você quer criar uma nova liga, isso vai, o presidente da Conmebol vai ficar com a pulga atrás da orelha. O que ele quer fazer? Por que foi lá no Morumbi e não foi na Bomboneira? Então nós vamos ver o São Paulo. Quem está liderando o movimento. São Paulo é o foco. Então agora o que é? Ficar quieto, esperar, humildade, ninguém é melhor que ninguém, e vamos ver o que acontece. Pois é. Dani, então é contra tudo e contra todos, é isso, quarta-feira? Contra tudo, contra todos e contra um trauma que eu tenho pessoalmente, que é o último encontro com o Atlético Mineiro na Libertadores. Que eu também tenho esse trauma. Eu não estava vivo, mas eu prefiro pensar no título de 77.
Não tô falando... Cara, tipo, eu tô com aquilo engasgado. Da lateral do Ronaldinho Gaúcho? Eu tô com aquilo engasgado, eu tô com... Eu fui pro Independência porque eu tava era o último ano do Rogério, era o primeiro dos últimos anos do Rogério. Eu falei, cara, onde esse cara for eu vou atrás. Eu não dormia aquela noite da eliminação lá. E eu quero passar do Atlético questão de honra. E o que precisa fazer para passar, você acha, Tangível? Para passar? Você tem que fazer o resultado em casa. Que é um pouco do estilo de jogo do Paton, né? Você tem que fazer o resultado em casa e tem que... Eles são melhores, tudo bem, eles são melhores. Até agora a gente tá jogando dessa forma, sempre com favoritismo do outro lado, sempre achando que a gente vai cair. E tamo indo, tem time aí que era dito favorito, campeão nacional, não sei o que, e caiu pra quem? Pro Nacional. Os irmãos ricos caíram, né? Ficou São Paulo que deve pra todo mundo. Mas o pessoal lá da Pompeia era esperado, né? O resto até que surpreendeu positivamente. Isso. O pessoal da Pompeia é o pai que tem dinheiro para dar mesada boa, mas se você for fazer com a mesada, né? E se você for comparar o time de hoje com o time de 2005, tá certo que tínhamos algumas estrelas, mas tinha muito patinho feio no time também. Tinha. Você tinha de Carlos no time. Tinha, claro. Quem que era Josué e Mineiro antes de vir pro São Paulo? Não. Ninguém. E você acha que a gente tem potencial para formar um time como aquele? Então, é muito cedo para eu falar que a gente tem potencial ou não. Eu acho que tem que ter o pé no chão, tem que jogar partida por partida e o favoritismo é sempre do nosso adversário. Vamos jogar quieto. Melhor coisa. Esquece status de soberano, esquece campeão voltou. A gente fala aqui sempre esquece tudo isso. Cara, ficar quieto. Faz 1-0, começam a puxar, campeão voltou, me dá agonia, cara. Pra mim também, eu fico maluco com isso, eu não gosto disso. Eu acho uma coisa bizarra você gritar isso. Eu não gosto de Jason, não gosto de também não gosto. Eu não gosto de Soberano. Eu falei, cara, é Clube da Fé e é São Paulo. É isso aí, tricolor e pronto. Ô Dani, não dá pra não notar aqui que você vestiu a camisa errado, é isso mesmo? Cara, eu vesti a camisa certa, só que ao contrário. E isso é um sinal? Você quer passar algum recado? Cara, eu acho que foi a coisa que eu mais conversei de futebol essa semana foi isso. O Junks chegou. Olha o Junks aí, pessoal. A coisa que eu mais conversei essa semana de futebol foi: o Denis falhou. Pra mim o Denis não falhou. Pra mim o Denis é fraco. E o Denis está mostrando que é fraco jogo a jogo. Ele não é que ele falha. Ele não é dono da grande área, ele não sabe sair. Ele tem dificuldade séria como goleiro. E ele não pode ser titular de São Paulo. E você mudaria agora? Agora. Você também? Eu já tinha mudado desde o início. Desde o início. Pra mim o goleiro do São Paulo é o Renan Ribeiro. Eu acho que vale a pena dar uma chance para ele também. E a zaga, né? Devemos ir de Lugano. Parece que estava recuperado, mas eu só colocaria o Lugano se vai falar assim, o Lugano está 100% para jogar. O Lugano 70% eu prefiro não. Eu também prefiro não. Mas me preocupa Lucas Prato e Rodrigo Caio. Acho que com o Michael na zaga ele não vai dar preocupação. Que no corpo a corpo... O Michael vai grudar nele, vai... Chega aí, Junks. Vem aqui. Tudo bem? Tudo bem, prazer, Itagiba. Já é. Senhores, desculpa, mais atrasado que o Denis aqui, mas cheguei. A gente estava aqui falando de São Paulo, já. Que bom. Senta aí, quer tomar um gole? Toma um gole. Não, daqui a pouco eu me ajeito aqui. Então, Junks, aproveita que você chegou, fala pra gente, bola cheia e bola murcha da semana. Porra, já assim? Já. Entra assim, jogando. Já é. Olha só, eu acho que o bola cheia, o Michel Bastos aí com um golzinho salvador, ajudou, deu uma acalmada. E eu acho que o bola murcha talvez seja essa escolha que o Bausa escolheu essa escolha que ele escolheu não, essa escolha do Bausa de recuar um pouco demais na minha forma de ver, de trazer o time o adversário muito pro nosso campo e ficar uma coisa bem perigosa, dramática, diria, viu? E São Paulo passa pelo Galo? Passa. São Paulo passa pelo Galo? Eu prefiro ficar quieto, não falar, mas vamos esperar o jogo. Acho que chegou a hora, acho que sim. Tá, e só para não passar em branco... Passa, com certeza. Só para não passar em branco, desde domingo todos os ingressos esgotados. Pela terceira vez seguida, mais de 50 mil pessoas no Morumbi. Isso é para muita gente que fica falando que o São Paulino é torcida de final. Mais uma vez está aí a prova. Torcedor de sofá. E vamos responder as perguntas que vocês enviaram para a gente pelas redes sociais. Tajiba, por que o Wilder não é usado? Eu acho que ele perdeu um pouco de espaço no time, mas por incrível que pareça, no final do ano,
eu tive na Colômbia, em Bogotá, em Cartagena, e todos os taxistas, pessoal, guia turístico, todo mundo que eu perguntava, lá o cara é tratado como ídolo, tem mercado lá. O Toluca quer de volta, né? Eu não consigo entender por que ele não joga no São Paulo. Porque às vezes que ele jogou, eu acho que ele num jogo ele deu umas 3 assistências, não foi isso? Se eu tiver errado. Não, ele foi bem. Ele foi bem. Então eu não entendo por que ele não joga. Ele estava machucado, agora ele está apto para jogar. Então eu creio que ele pediu para o Bausa aí em rede, né? Para dar uma chance para ele mostrar o futebol. Agora com o Lucas Mendes que fez essa pergunta, eu acho que é bem pautado na questão do Centurion suspenso, né? Se ele é uma peça para... Se você for ver o próximo, o reserva imediato do Centurion seria o Wilder. Seria o Wilder e o Rogério. Mas ele é o último na escala. Joga Carlinhos, joga Rogério. Eu não consigo entender essas coisas dentro do São Paulo, porque para mim, às vezes que ele jogou, ele foi bem. Eu acho que ele deveria ter uma oportunidade a mais para jogar. Ô Junks, o B Santos 1000 quer saber se você jogaria com o time reserva na primeira rodada do Brasileiro. B Santos, não tenho a menor dúvida, jogaria com o time reserva, não só pela situação, e também uma oportunidade que eu quero ver esses moleques jogando. A gente tem talento, tem material para colocar em campo. Eu acredito que a gente não colocou e não pôde testar até hoje, porque o São Paulo está sempre numa situação que precisa ganhar o último jogo para classificar. Precisa ganhar para ir bem. Sempre no fio da navalha, né? Sempre. Então não tem aquele dia que você pode pegar um São Bernardo, com todo o respeito, e falar, bom, vou colocar o Lianco, vou colocar o Matheus Reis, vou colocar o Banguelê, vou colocar a molecada para jogar. Sempre precisa ganhar para se classificar e para a próxima fase. Colocaria sim o time reserva e acho que vai ganhar. O Botafogo é um bom teste. É um bom teste. Dani, o Matheus Stefano quer saber que em caso, Deus me livre, que pergunta a Zica, de queda, o Bausa fica ou sai? Queda na Libertadores, né? Em queda da Libertadores, né? No banheiro é que não é, né? Então, patada. O cara não consegue deixar passar batida. Aqui, ó. Tá meio bravo, pessoal, parceria, irmão. Ele tá enchendo o seu colo. Eu respondo, pra mim não tem que sair. Eu acho que o Bausa patinou bastante no começo, conhecendo o elenco, adaptação ao Brasil, entendendo como é que funciona. E agora que você vê o cara com o elenco mais na mão, o time comprado com ele, resultado vindo, trazendo a torcida para perto. Mudar tudo cara, de novo, não, né? de novo, começar o brasileiro com outro cara entendendo. Eu até conversei com, eu não lembro o nome deles essa semana nos comentários, falei assim, Abel. Falei, cara, eu acho o Abel horroroso. Eu não quero o Abel no São Paulo. Acho muito pior que o Bausa. O Marcelo. Marcelo, pra mim, é a mesma coisa do Bausa. Um cara que tem um esquema na cabeça e se tiver as peças certas pro esquema dele, vai bem. Mas não é. Fala assim, traz o Marcelo que é 10 vezes melhor que o Bausa. Não é. Então, cara, nós temos um cara bom na mão, vamos dar chance pro cara trabalhar. É que eu acho que um ponto que eu vejo de discussão nas redes sociais não é em cima do trabalho específico do Paton, é do aproveitamento dele. Eu vejo muita gente questionando que nos outros times que ele dirigiu, o aproveitamento era 40%, 50%. E que no brasileiro não leva a lugar nenhum. Acho que essa é a preocupação. Mas foi campeão com o São Lourenço 40%, né? Na Libertadores, sim, pelo menos. Sem ganhar jogo fora. Mas a gente foi campeão em 93 sem ganhar jogo fora também. A tese é que ele funcionaria para Libertadores, mas é ruim para brasileiro. Só que é uma tese. Não existe. Uma tese não sei, tem que testar, né? Eu também acho. Tipo, o cara tem histórico de 50%. Fala, cara, não necessariamente ele vai fazer isso aqui. Também acho. Tipo, ganha jogo que o percentual aumenta. Na linha do Bausa, que nitidamente os pedidos dele estão aquecendo o mercado nessa janela de transferência. E o Rafael Bonfim perguntou pra gente, tem um monte de atacante argentino sendo ventilado, tem uma eterna contratação do Buffarini, contratações argentinas desses caras que estão indo atrás, ou os atacantes da base, qual seria a sua aposta para esse segundo semestre? Cara, na minha opinião, a gente tem espaço para os dois. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, o elenco é muito importante. As 3 vezes que a gente ganhou o campeonato, a gente tinha um elenco farto, saía Borges, entrava Leandro, Aloysio. Em todos aqueles anos a gente sempre teve um elenco grande o suficiente para ganhar um campeonato.
Hoje eu vejo que a gente tem um bom time e um elenco que deixa um pouco a desejar. Você pode ver que o Paton ele usa 13 jogadores no máximo. Então, sou a favor das contratações sim e sou a favor de dar espaço para a molecada também. Boa. Tem que precisar de 22 titulares, não tem jeito. Pensando no jogo de quarta-feira, a gente não sabe se vai ter o Michel, a gente não tem o João Schmidt de volta, a gente tem o Centurião suspenso pela idiotice da cruz parada. Como é que vai para campo São Paulo, né? Então, tem duas alternativas. Antes da alternativa, eu vou escalar com o Renan para a sorte. Parece que ele quer o Renan, né? Acho que temos uma campanha, mas... Deixa o Renan aqui, mesmo que ele não estiver em campo, no nosso campo ele está. Então, esquema do Balsa, todo mundo já conhece, já falamos 400 mil vezes. Quando você tira o Michel de campo e põe o Wesley, que é um cara que fez 2 jogos bons e parece que está num momento interessante, o Wesley joga pela direita. Daí eu tenho que pôr o Wesley para a direita, sem o poder ofensivo, deslocar o Kelvin, que é canhoto, para a esquerda, e muitas vezes fica meio assim, né? Eu fico com 3 volantes e eu não tenho a linha de 3 na frente. Esse é o esquema que ele usa em jogo fora de casa. Eu acho bem difícil ele assumir pro Morumbi, que é onde ele já mostrou que quer fazer o resultado, ele ir com 3 volantes. Talvez vai com o Carlinhos. Com muita falta de opção. Eu acho que é capaz de pintar Carlinhos. Mas o Carlinhos já fez essa função do Michel e foi bem. Foi bem. E já foi mal também. Já foi mal também. Já fez as duas Mas coisas. você se lembra que o Osório ele fazia essa função. Fazia. Mais na direita até do que aberto na esquerda como o Paton usa ele. O Osório invertia ele para ter durante o jogo, mas o próprio Michel durante o jogo ele inverte. Pra mim, pode até tocar corneta pra mim. Pra mim o São Paulo melhorou muito quando o Carlinhos saiu. O São Paulo machucou o Carlinhos e o time engrenou. E nem é cornetado, isso é um fato concreto, porque é mais fácil você mudar apenas uma peça do que o esquema tático inteiro para esse jogo para pôr o Carlinhos em campo. E por que não o Wilder, que a gente falou aqui antes? Então, eu acho que o Wilder pode ser uma opção, mas nitidamente ele não está na lista de prioridade. Tem uma coisa que parece loucura, mas que, pensando com a cabeça dele, eu acho que pode acontecer, é ele avançar o Bruno e colocar o Caramelo. Que o Caramelo entrou bem no jogo passado Foi também. bem. O Bruno é incisivo, ele gosta do Bruno atacando, ele já testou os dois jogando junto, até invertendo o lateral. Eu acho que o Michel recupera pro jogo. Por que você não dá uma oportunidade pro Luiz Araújo? Com a 9? É um bom ponto. Será que é um jogo pesado para ele ou Não sei. Só tem um jeito de saber, O Kaká, né? quando estreou pelo São Paulo, estreou numa Na final, né? De Pedreira. São Paulo. Pedreira mesmo. Eu acho que é difícil cravar isso sem acompanhar treino. Eu acho que É só estando lá pra só saber. estando lá para saber. Quem Agora, tá a melhor gente pra falou aqui que vocês falaram do trauma da última eliminação. Na última eliminação a gente tinha um moleque da base que entregou o jogo. O Ademilson que perdeu de gol aquele jogo. 3. Pelo amor de Deus. E o nosso querido Lúcio também, Nosso que não é querido querido Lúcio. coisa nenhuma. Fez Eu acho que falta aquilo lá não é base pra hoje. Eu acho que aquilo lá foi um caso fortuito que, porra, foi uma vergonha. Concordo. O time sem malícia nenhuma, aquela lateral que o Ronaldinho bateu. Se fosse nos dias de hoje, não sei, se bem que no último jogo também teve uma lateral, né? Teve, o primeiro gol do primeiro gol Toluca, foi lateral. todo Gol mundo... de falta. Mas todo aquela mundo foi lembra. bizarra, né? O Ronaldinho jogou, todo mundo sabe que não tem impedimento lateral. O cara indo pedir água pro Rogério Ceni, depois malandro. Malandro. Não falava nada. Ô, Dani, Eu acho não faz que gesto. o Lucas Fernandes está na frente, na fila do Luiz Araújo. Verdade, Né, a prioridade no começo da Libertadores, podia ele escrever qualquer um dos dois, foi ele. Mas você acha que ele tá vai com o bem elenco. mais na frente? É porque não é atacante, né? O Balsa ele não joga com 2 atacantes. Isso para ele é meio difícil de organizar o time. Ele gosta dessa linha de 2 caras abertos, um para cada lado para atormentar a vida do lateral, o Ganso com espaço para pensar, o Caleri na frente e os volantes que apoiam. Então fica isso aqui. Essa peça aqui, hoje é o Kelvin funcionando bem pela Muito direita. bem. Tá jogando Muito muito, bem, Kelvin. Muito bem. A lacuna é a vaga do Michel. Ele vai precisar mexer no time se o Michel não jogar. Senão, para mim, o time tá fechado. E a zaga, vai ser mantém isso. a mesma? Então, acho que tem a possibilidade do Lugano voltar. Lugano tem que estar inteiro. O time do Atlético
não é pesado. O time do Atlético é rápido, é volante rápido, que sabe jogar, não é um time pesadão. É meio parecido com o River no segundo tempo. Então, o Lugano inteiro, 100%, puta, minha confiança. Vai Lugano e Maicon, vamos na experiência e boa. Até porque o Prato é alto e forte. Se não, cara, é Rodrigo Caio, vamos torcer pro cara arrebentar. Claro. É isso. Concordo. O que vocês acham? Escreve aí. E no compromisso com a história de hoje, vamos falar de um jogador clássico, um jogador histórico, um dos primeiros craques da história do São Paulo Futebol Clube, o Diamante Negro Leônidas. Dani. Cara, aproveitando o compromisso, tem um negócio que eu acho legal, que é a gente começar a contar de uma biblioteca tricolor, de quem procura, fala, pô, vários dos caras que a gente falou aqui, a gente viu jogar e daí é mais fácil de contar a história. Quando você não viu jogar, você tem que ler, cara. Você tem que estudar a história do clube, acho que isso é uma das missões que a gente tem no programa também. Então esse livro do Arnaldo, ele fala dos 10 mais do São Paulo, ele fez a eleição com um monte de jornalista, e o primeiro é o Leônidas. E o que ele conta aqui é, primeiro, a virada de chave na história, né? Um cara que chegou totalmente desacreditado. Não é assim, o Leônidas, puta, que craque. Não, é um cara que chegou por baixo, que começou a ganhar corpo no São Paulo, que virou a lenda no São Paulo. E que liderou 5 conquistas de Campeonato Paulista numa época que o Campeonato Paulista era como se fosse brasileiro. Né? A minha maior lembrança do Leônidas, a primeira vez que eu fui no Memorial, para quem não foi no Memorial, é muito legal. Puta, quando eu entrei no Memorial, eu vi a estátua do Leônidas dando a bicicleta. E daí meu pai falou, o Leônidas que inventou a bicicleta. Eu era criança, eu achei que ele tinha inventado a bicicleta de... Falei, pô... Bem criança mesmo. E daí, eu falei, cara, a importância de um cara pro futebol mundial, de ter de ser apontado como um inventor de uma jogada. Fato. É o tamanho da dimensão desse cara. E tem algumas curiosidades sobre ele. Jung, você sabia que ele é o único jogador na história de uma Copa do Mundo a fazer um gol descalço? Não sabia. Ele fez um gol descalço na Copa de 34, se eu não me engano, e é o único jogador até hoje que fez um... Porque depois passou a ser falta. Não pode mais jogar, então nunca mais terá outro. Ele é um dos maiores artilheiros do Brasil, ele tem 37 jogos e 37 gols. Um gol por jogo. Gol por jogo, é uma das maiores médias de todos os tempos, para você entender o tamanho que o Leônidas foi pro futebol numa época que era raro isso. Você tem alguma história legal para contar dele? Uma época também na qual tinha muito racismo, né? Sim. Muito racismo e, pô, ele explodiu, veio desacreditado, como o Dani mesmo disse. Mas eu acho que o ídolo, eu sou meio saudosista, mas o ídolo, o São Paulo não... Por exemplo, a gente aprovou a calçada da fama lá. Foi até uma ideia do meu pai, que ele vem lutando muito tempo para isso. Quem e até é seu agora, pai? Fala pro pessoal. Tajiba Francês, conselheiro vitalício. Há muitos anos no clube, sócio número 232. E até agora não fizeram nada. Então, pô, a gente perdeu Bauer, perdeu Marinho Chagas recentemente. Sim, pô, lateral esquerdo, que eu era pequenininho, tem até uma foto minha. Roberto Dias, sabe, Pedro Rocha. Então eu acho que a gente tem que cultivar os ídolos, tinham churrascos no CT para os ex-jogadores. Hoje em dia o ex-jogador ele não tem um ingresso para entrar no campo. Para ver o jogo do São Paulo, ele não tem um ingresso. Mesmo a parte de marketing, ano passado a Pênalti fez a linha Raízes inspirada no Leônidas. Pra mim isso devia ser um padrão, tipo, todo ano tinha que ter uma linha especial inspirada em algum desses caras, que contasse a história, que trouxesse pra perto. Falasse dos títulos, né? Pô, cara, tipo, a gente tem que preservar isso aqui, e não é o ídolo recente. E o Leônidas é o Diamante Negro, pô, o cara que inventou a bicicleta. Exato, ia falar deu nome ao chocolate. O chocolate preservou a história do cara, que era assim, um diamante lapidado, uma coisa assim, um diamante negro. E hoje o nome do chocolate é nacional, né? Se já foi Diamante Negro, hoje virou nacional.
Mas, cara, é um monstro. A gente vê aquela jogada, uma das bicicletas clássicas que mostram, é no Pacaembu, inclusive. Contra o Juventus. No São Paulo ele fez 2 gols de bicicleta. E... Um ponto importante que você lembrou que quase ia passar desapercebido. No São Paulo ele fez 2 gols de bicicleta. Um em 1945 contra o antigo Palestra, que já era freguês. E o outro? Contra o Juventus, que é a foto da estátua que você está falando. A Símbolo. bicicleta. Que é a bicicleta símbolo. Fato. Bem legal. Concordo com vocês, tinha que resgatar, tem que dar uma moral. Os caras são da história do clube e é um monstro sagrado. E é um prazer a gente poder Você não trazer faria isso, uma né? estátua do Tele na frente do Morumbi? Faria um. Já tinha que ter faz 10 anos. Eu faria. Podia ter algumas, né? Do inclusive. Tele, do Rogério. Botafogo, que só vive de passado, é um dos times que melhor cultiva os ídolos. Se você E olha, vai em volta do Engenhão, você Ele lembra? convida A gente foi- sempre os dois que eles E têm. E eu vou te dizer, nós temos um conselheiro, o nome dele é Homero Belintani, não sei se já ouviram falar dele. Sim. Vocês não imaginam o que ele tem de coisa antiga de acervo do São Paulo. Ele tem muita coisa. Eu entro no Face dele, na página, você fica... Você É um volta acervo numa mesmo, viagem né? absurda. Ele fez agora a revitalização das tribunas lá de baixo, não sei se vocês chegaram a ver. Sim. Tem até umas frases Tribuna dos... a gente A de baixo. É. Lá, Vocês viram? Sim, Tem, vimos. tem uns passos, né, de antigamente, ele organizou aquela tribuna. Eu acho que falta um pouco disso, mas nós estamos tentando resgatar. Vamos ver o que vai acontecer. Homero, vem contar essas histórias aqui pra gente, tá convidado. Super. Obrigado. E o Resenha Tricolor vai chegando ao final. Meu abraço de hoje vai pro Carlos Porte e o Aurélio do Opinião Tricolor da AltV, que nos convidou semana passada. Foi uma participação muito legal. Junks, abraços. Reforço um abraço pro pessoal da AltV, recebeu a gente muito bem, pessoal positivo. Queria para especial aí para minha mãe, que é tricolor fanática, eu tava lá Pelo com Dia ela, das desculpa. Mães. E para todo mundo que segue a gente aí, tá demais, obrigado mesmo. E a camisa, temos um convidado aqui hoje que foi... Não, o Felizardo da camisa do mestre foi lá, escreveu na nossa página. Foi o primeiro a escrever na nossa página. Acompanhou, tenho o prazer de te entregar. Obrigado pela sempre participação. participa, né, cara? Sempre participa com a gente. E hoje eu Parabéns. tô igual o Junks aqui. Juntos. O Junks. Igual o Dani. Camisa certa, mas o reserva aqui não quero falar nada. Mas... Boa, parabéns. Não. Tajiba, Eu acho que beijos, vocês abraços. falaram de todo mundo da AltV, mas não falaram da Ana, né, que é a estrela do programa. Aninha. Um beijo pra Ana, que é uma pessoa excelente, uma excelente pessoa, nossa amiga, sabe Teve muito aqui de futebol. já, sabe já teve mesmo. aqui. E eu queria mandar um recado, dizer que quando eles rotulam, o pessoal rotula a oposição, o que é a oposição? Oposição são aqueles caras que eles apoiam o que eles acham certo e eles vão contra o que eles acham errado. Isso é uma oposição. Eu acho que uma oposição é uma coisa saudável, tem que ter, todo clube tem que ter oposição, senão você começa a arrumar donos no clube. E o São Paulo ele é de uma nação inteira, ele não é de uma pessoa. A gente já teve isso no passado com um dono e eu acho que ninguém achava legal isso. Então é esse recado. Nós estamos tentando moralizar o São Paulo, acho que todo o conselho, não só a oposição, a situação, todo mundo quer o bem do São Paulo. O maior exemplo está aí na última reunião que todo mundo viu o que aconteceu. Fato. E Foi uma vitória de todos nós, São Paulinos. uma vitória de todo mundo que bateu na rede social, de todo mundo que vai no jogo, que lota o estádio, como eu passei lá hoje, e tinha fila, e não sei se abriu bilheteria ou se não abriu, mas eles estavam lá esperando para conseguir o ingresso. Isso é o São Paulo. Isso é São Paulo. É o torcedor apaixonado que vai no clube. E nós estamos tentando resgatar isso. Estamos tentando moralizar o São Paulo. E vamos. E vamos conseguir. Certeza. E não, a nação inteira precisa ajudar o São Paulo. É isso aí. Boa. Dani, milhares de abraços. Milhares de abraços. Obrigado, eu acho a oposição um negócio absolutamente importante no São Paulo nos dias de hoje. Abraço para as mães e esposas. Né? Sai fora, mandar beijo pra minha Tá mãe, bom. sai fora. Que isso, Vem mano? pra mim, Manda pra sua que pra mim eu mando eu. Pra mim eu mando eu. Como você não mandou, eu pra mãe do achei que Dani. era obrigado Obrigado, lembrar cara. dela. Sacana, né? Um beijo pra Então, mãe do Dani. Puta que- Então vamos lá. O Léo pelo mundo, ele sempre tá, cada hora tá num país, ele falou, tem um monte de tricolor na Alemanha, então a galera tricolor da Alemanha,
pessoal, o Daniel de Columbus, Indiana, tem um monte de internacional. New Orleans, Santiago de Chile, o Diogo falou que viu o Rogério fazendo aquele jogo memorável contra a Católica. Um abraço, Diogo. O Eloy, que está na Inglaterra. O Nelson, que a gente falou, o cara do Japão, falou, Nelson, um grande abraço, está sempre com a gente. Valinhos, Itacoaquecetuba, o pessoal da Baixada, o pessoal do meu time, Caldeirão, final essa semana, especialmente pro Alex, o mais São Paulino de todos. E tem nos Estados Unidos, o Texas, que está no SP Texas no Twitter, é um cara que ele foi, inclusive, nesse último jogo de São Paulo, ele acompanha nas redes sociais e todos os jogos fora, ele está lá. É excepcional, ele sabe muito de história do São Paulo. Irado. E você que vai no jogo quarta-feira, grave a sua experiência, grave o vídeo e mande aqui pra gente que a gente vai dar espaço pra você. Até a próxima semana. Beijo do Magro. Buenas noches, tricolores. Com nosotros, la reseña tricolor de Uruguay. Conosco hoy, Daniel Campos. Juntos e tá arriba. Tu casa é comigo, Caio Domingues. Tu casa é nossa casa. Sei lá como você fala essa merda. Chupa!